Notícias do dia, ano 8, número 2719. Dia 30 de abril de 2024, terça-feira. Datas comemorativas. Dia do Ferroviário. Dia Nacional da Mulher. Dia Internacional do Jazz. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 29 graus, Brasília, Distrito Federal. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,11. Valor do euro, em alta, R$ 5,48. Índice Bovespa, em alta, 0,65%, 127.351 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,87%, valendo R$ 328.909,78. IPCA, em alta, 0,16%, março de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,75%, 20 de março de 2024. Valor do ouro, R$ 385,81. Notícias nacionais. Governo vai insistir em programa Juros por Educação, diz Tesouro. Medida prevê redução da taxa de juros real dos débitos, em troca da ampliação das vagas de ensino médio profissionalizante nos estados que renegociam dívidas dos estados com a União. Governo vai trabalhar para votar programa emergencial de retomada do setor de eventos no Senado ainda nesta semana, diz Padilha. Após reunião com Fernando Haddad e líderes governistas para tratar sobre as pautas prioritárias que tramitam no Congresso. O ministro reforçou que a articulação política buscará manter acordo firmado com a Câmara. Prazo para tirar título eleitoral termina em 8 de maio. Eleitor que não estiver em dia com as obrigações eleitorais pode ter dificuldades para emitir documentos como passaporte e fazer matrículas em universidades. Motoristas têm até esta terça-feira para fazer exame toxicológico. Mais de 3,4 milhões de motoristas com carteira nas categorias C, D e estão em situação irregular no Brasil. Multa é de R$ 1.467,35 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Médica Tereza Vanucci é nomeada gestora dos hospitais federais no Rio. Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 29, em meio à crise dos hospitais federais no município. Ministério da Saúde alerta para vigilância e imunização contra a febre amarela. Comunicado da pasta ressalta que a doença é facilmente evitável por meio de vacina, disponível no SUS para todas as idades. Ministério da Saúde altera a distribuição de soro antiofídico em terras indígenas. Descentralização abre processo para aumentar pontos de atendimento de pessoas picadas por serpentes e busca reduzir tempo de socorro e riscos de morte e de sequelas permanentes. Mortes por dengue somam 105 na cidade de São Paulo e 465 em todo o estado. São 815.396 casos confirmados da doença no estado, dos quais 220.029 são de habitantes da capital. Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue. Aumento recorde de casos está relacionado às mudanças climáticas, ao fenômeno El Niño e aos diferentes sorotipos da doença que circulam no país. Dengue. Minas inaugura biofábrica do método Wolbachia. Método consiste em inserir a bactéria em ovos do Aedes aegypti em laboratório e criar mosquitos que são incapazes de carregar os vírus que causam dengue, zika, chikungunya ou febre amarela. Calendário define áreas em emergência ambiental por incêndio florestal. IBAMA diz que situação de emergência ambiental ocorre quando desastre natural ou falha humana cria ameaça ao meio ambiente. Assim, são necessárias ações para reverter essa condição. Teto de casa de show desabe e deixa mais de 40 feridos, em João Pessoa, Paraíba. Por meio de suas redes sociais, o cantor Gustavo Sagaiz, que se apresentava no momento do acidente, disse que a situação só não foi mais grave porque a estrutura de palco escorou parte do teto. Governo Central registra déficit primário de R$ 1,5 bilhão em março. Resultado foi impulsionado por um aumento real de 4,3% nas despesas totais, que atingiram mais de R$ 165 bilhões. Receita líquida teve um crescimento real de 8,3%, cerca de R$ 163 bilhões. Provas do concurso unificado serão aplicadas em mais de 75 mil salas. Mais de 2,1 milhões de candidatos vão disputar, no domingo, dia 5, 6.640 vagas oferecidas para diversas áreas de atuação no serviço público.
Concurso selecionará profissionais de TI para contrato temporário. Interessados poderão se inscrever de 2 a 20 de maio no site do Instituto AACP. Inscrição custará R$ 60. Prova objetiva será aplicada em todas as capitais. Madonna chega ao Rio para show de sábado na praia. Rio Galeão diz que, entre os dias 1 e 6 de maio, são previstos 170 voos extras, que devem levar ao Rio cerca de 15 mil passageiros adicionais. Espera-se um aumento de 30% no movimento na rodoviária Novo Rio nos dias 3 e 4. Ciência e tecnologia. Open Inteligência Artificial usará conteúdo do Financial Times para embasar inteligência artificial. Com nova parceria, ChatGPT responderá a usuários com informações, resumos, citações e links da produção feita pelo jornal. Cientistas brasileiros vão buscar na Romênia os traços dos últimos neandertais. A missão, liderada pelo arqueólogo e antropólogo Walter Neves, objetiva entender como se deu o contato entre sapiens e os neandertais, e por que estes desapareceram. Áustria pede regulamentação da inteligência artificial para frear robôs assassinos. Chanceler austríaco fez alerta contra a criação de armas que possam matar sem intervenção humana. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série A, quarta rodada. São Paulo 0, Palmeiras 0. Campeonato Brasileiro. Série B, segunda rodada. Mirassol 3, Ceará 2. Ronaldo assina acordo com o empresário, e Cruzeiro é a primeira SAF revendida no Brasil. Negociação fechada passa Pedro Lourenço 90% das ações da SAF. Estados Unidos e México desistem de candidatura para a Copa Feminina de 2027. Agora, restam apenas 2 projetos na disputa, do Brasil e da Aliança Alemanha-Bélgica-Holanda. Anúncio oficial da sede do Mundial será feito pela FIFA no dia 17 de maio. Luana Bertolucci revela diagnóstico de linfoma de Hodgkin em comunicado. Jogadora da seleção brasileira e do Orlando Pride diz que iniciará tratamento de quimioterapia. Liga das Nações. Bernardinho convoca Darlan e mais 3 finalistas da Superliga. Darlan e Maurício Borges são os destaques da terceira chamada para a competição que começa no dia 21 de maio. Bia Haddad supera Sacaria e avança às quartas de final do Madrid Open. Brasileira mantém invencibilidade diante de grega número 6 do mundo e vai encarar líder do ranking na próxima fase do WTA 1000 de Madrid. Luiz Stefani perde nas duplas. Thiago Monteiro perde na terceira rodada e é eliminado do Madrid Open. Brasileiro não conseguiu superar o tcheco Jiří Lejeka e foi eliminado por 2 sets a 0, parciais 6 a 4 e 7 a 6. Notícias internacionais. G7 concorda em fechar usinas de carvão até 2035, diz ministro do Reino Unido. Política climática pode influenciar outros países a fazerem o mesmo. Primeiro-ministro da Escócia renuncia e gera caos em partido pró-independência. Governo de Humza Yousaf desmoronou inesperadamente na semana passada, quando ele rasgou um acordo de coligação com legisladores do Partido Verde. Polícia francesa expulsa manifestantes em protesto contra Israel na Universidade Sorbonne, em Paris, capital da França, tem registrado atos pró-Palestina, assim como universidades dos Estados Unidos. Primeiro-ministro espanhol anuncia que não pedirá demissão. Na semana passada, Pedro Sánchez divulgou carta aos espanhóis anunciando a possibilidade de renunciar devido a ataques contra a esposa Begona Gomes. Acusados de tentar dar golpe de Estado na Alemanha vão a julgamento. 9 homens foram a julgamento no país nesta segunda-feira, dia 29, acusados de alta traição. Tentativa de assassinato e conspiração para um violento golpe de Estado com o objetivo de instalar um aristocrata como líder nacional e impor a lei marcial. Blinken considera generosa a proposta de Israel ao Hamas. Secretário norte-americano voltou a rejeitar possibilidade de o exército israelense lançar ofensiva contra Rafah, na fronteira com o Egito, sem plano para proteger civis. Grupo terrorista Hamas avalia a nova proposta de cessar-fogo e libertação de reféns. Última proposta, que Israel ajudou a elaborar mas com a qual não concordou totalmente, é apresentada em 2 fases. 2 pessoas morrem no sul da Índia em meio à onda de calor. Autoridades investigam casos, mas há suspeita de insolação. Vídeo de drone revela destruição após enchentes mortais no Quênia. Ao menos 71 pessoas morreram, milhares ficaram deslocadas. 3 policiais são mortos em tiroteio na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Agentes foram atacados durante investigação, um suspeito foi encontrado morto, e outras 2 pessoas foram detidas.
Equador processa México na Corte Internacional por dar asilo a Jorge Glass. Forças equatorianas invadiram a embaixada mexicana em Quito em busca de ex-vice-presidente acusado de corrupção. Pepe Mujica anuncia que está com câncer no esôfago. Nos anos 1970, ex-presidente do Uruguai foi guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, na luta contra a ditadura no Uruguai, e ficou preso por 12 anos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1492, Espanha dá a Cristóvão Colombo sua autorização de exploração. Em 1789, George Washington toma posse como primeiro presidente dos Estados Unidos. Em 1803, compra da Louisiana, Estados Unidos compram o território da Louisiana da França por 15 milhões de dólares. Em 1854, inauguração da primeira ferrovia do Brasil em seu trecho inicial, ligando o porto de Mauá à atual Guia de Pacobaíba, a Fragoso atual Magé, no Rio de Janeiro. Em 1900, o Havaí torna-se território dos Estados Unidos. Em 1927, Douglas Fairbanks e Mary Pickford são as primeiras celebridades a deixarem suas pegadas no concreto do teatro chinês, Hollywood. Em 1946, a proibição dos jogos de azar no Brasil é estabelecida pelo decreto-lei assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 1948, criação da OEA com a assinatura da Carta da Organização dos Estados Americanos, em Bogotá, capital da Colômbia. Em 1961, posto em serviço ativo o K-19, o primeiro submarino nuclear soviético equipado com mísseis nucleares. Em 1977, ocorre a primeira Marcha das Mães da Praça de Maio em frente à Casa Rosada, em Buenos Aires, capital da Argentina. Em 1981, atentado frustrado contra o Pavilhão Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde era realizado um show em comemoração ao Dia do Trabalhador. Em 2015, lançada contra a superfície de Mercúrio, a sonda espacial Messenger encerra sua missão de 11 anos ao planeta. Em 2019, o imperador do Japão Akihito abdica em favor do filho Naruhito. É a primeira vez em 2 séculos que um imperador japonês deixa sua função ainda vivo, graças a uma lei aprovada sob medida para Akihito. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.